Saudações e bem-vindo. A cidade de Maputo celebra aniversário por ocasião de 10 de novembro de 2025. Uma ocasião para pensarmos sobre o passado, presente e futuro da nossa capital, e, portanto, a capital do país. E para esta reflexão hoje, convidamos o engenheiro Silva Magai, que bem conhece a cidade de Maputo, nasceu aqui, fez muita coisa, trabalhou para esta cidade e continua a trabalhar para a capital moçambicana. Engenheiro, é bem-vindo para esta conversa nos próximos minutos. Como é que vê a chamada cidade das Acácias? Muito obrigado, Boaventura, pelo convite, por esta oportunidade de voltar a interagir com os meus irmãos, munícipes de Maputo. A pergunta é simples, mas complicada. Primeiro, porque Maputo já deixou de ser um território per si, e quando a gente fala de Maputo, estamos a falar do município de Maputo, que tem muitas ligações e dependências com outras autarquias e outros territórios. Estamos a falar de Moçambique em miniatura. É isso, é verdade. Culturalmente, economicamente, socialmente, a área metropolitana de Maputo é que transparece quando pensamos na nossa cidade. Então, fica muito difícil olhar para ela numa perspectiva de o que é que aconteceu, vamos lá pôr o horizonte desde a independência nacional, quando ainda éramos adolescentes e começamos a ter uma percepção de ter uma cidade que nos pertence. É difícil dizer que estamos satisfeitos. Estando como cidadãos ou estando como gestores do município, é visível que os problemas se agravaram. E não podemos ter aquele saudosismo de dizer que vivíamos melhor antes da independência. Se calhar era por não sermos suficientemente conscientes sobre aquilo que nos pertence, mas olhando capítulo por capítulo, setor por setor, área por área, que é aquilo que eu gostaria que tentássemos fazer nesta conversa, olhamos para a qualidade de vida das pessoas primeiro. Não é? Os nativos, os colonizados, os indígenas, já não podem falar hoje porque são muito mais velhos. A gente olha e diz, mas eles não trabalham, têm uma pensão, recebem pouco dinheiro, é por isso que lamentam. Mas se fosse possível fazer uma ginástica temporal em que eles saíssem com a mesma idade que tinham em 78, em 80, e pudessem estar a viver na nossa cidade no mesmo estado em que estavam, duvido muito que eles não fossem sentir saudades daquele tempo. A culpa não é de governação, a culpa não é de erros em termos de gestão e liderança. É algo natural, tal como eles envelheceram, a cidade também, entre aspas, envelheceu à sua maneira. Envelhecer para o homem significa aumentar números, vamos lá dizer, aumentar os anos, aumentar os filhos, aumentar as despesas. Envelhecer para a nossa cidade significou aumentar a população, logo a pressão ser muito maior do que era antes. Se a estação de tratamento de água do Umbeluz, naquela altura, podíamos dar água que baste como quiséssemos, hoje a situação já não é a mesma, porque os consumidores são muito maiores, o tipo de uso é maior. Vou dar aqui um exemplo, para não dar uma dezena de exemplos. É que naquele tempo não tínhamos carro para lavar, e não gastávamos a água do Umbeluz para lavar os nossos carros. Hoje, para além daquilo que é o nosso consumo normal, doméstico, fazemos muitas outras coisas. Deu o exemplo da água para os carros, como podia dar muitos outros. Portanto, não é uma crítica reconhecer que sentimos com pena que a nossa qualidade de vida não subiu, não melhorou. Parece estar com tendência a degradar-se. E depois de me fazer o convite para termos esta conversa, tentei estruturar o que é que devia partilhar com os nossos compatriotas, e achei que devia primeiro
pedir para estabelecermos umas balizas na conversa. Por favor. O senhor é jornalista, tem a sua forma de se inspirar para tirar-nos palavras. É que falar de Maputo, falar do território metropolitano de Maputo, pode ser feito em 3 perspectivas, 3 abordagens. A primeira? A primeira seria uma abordagem científica, se lhe posso chamar assim. A segunda seria uma abordagem política e a terceira seria uma abordagem popular, linguagem comum. Né? Eu prefiro a última, e explico porque que as outras 2 não me deixam confortável. A abordagem científica exige que não façamos especulações. Não é correto dizer, parece-me que no bairro tal há mais população que no outro bairro. Parece-me que as pessoas trabalham mais neste setor. Esta palavra parece não é boa para emitirmos uma opinião que ajuda, que constrói. É preciso ter dados para fazer uma análise científica da situação. E eu não sou investigador, o meu trabalho está muito longe disso, já estou fora do município, estou menos informado, tenho menos acesso à informação que me poderia usar para defender a minha abordagem científica. Portanto, vamos deixar de lado estatísticas, números, renda familiar, etc. Não tenho isso. Eu acho que não precisamos disso para avaliar o que estamos a tentar fazer. A segunda política é óbvia, não é? Primeiro, porque é boa quando alguém tem uma agenda política. Quer mostrar que partido B faz pior que partido A ou quer ganhar posições num fórum em que pode fazer política. E não é essa a minha maneira de estar. Por outro lado, eu sou político à minha maneira interna como membro do partido e nós temos estas abordagens dentro da esfera do trabalho do partido. Então, vir entregar aqui o ouro ao bandido também não é bom. Portanto, eu vou mais pela abordagem popular, em algum momento vou lhe chamar populista também, porque ela atrai mais o interesse das pessoas, não é preciso ser letrado para perceber a linguagem da abordagem popular. E a abordagem popular eu estruturei em 9 capítulos que nos permitem dizer, está bem, não será preciso fazer alguma coisa? E o primeiro é Maputo, este nome, cidade de Maputo, área metropolitana de Maputo, deixou de ser sinônimo de prédios, infraestrutura, vou à cidade, vou ao Chilunguine. Maputo significa pessoas, significa vida. E a primeira componente da vida são as pessoas, depois vem o ambiente, vem tudo o que é vivo na nossa cidade, que é Maputo. Então a primeira coisa que me ocorreu para avaliar se estamos bem ou mal foi os meios de vida. Que meios de vida nós temos? Sejam próprios, sejam ao nosso alcance para podermos pagar e trabalhar para tê-los. E isto faz-me regressar ao tempo das zonas verdes. Maputo, com esta vida e com o consumo que tinha, vivia bem porque tinha 2 zonas verdes. Uma aqui no litoral, portanto, ao longo da Costa do Sol, a zona verde das Maotas. Estamos a falar da chamada ou da famosa cintura verde da cidade de Maputo. Exatamente. Tínhamos a cintura verde das Maotas e tínhamos a cintura verde do Infulém. Com as cooperativas agropecuárias espalhadas pela capital. Exatamente. Portanto, estes complementos que o Boaventura faz acabam até me fazendo sair do que queria dizer e dizer assim, se havia cooperativas, então havia trabalho, não havia só comida. Nós não tirávamos desta cintura verde apenas produtos para a nossa alimentação e diretamente proporcional para a nossa saúde, porque se a alimentação é boa, é variada, a nossa saúde também é boa. Trazia emprego, trazia ocupação, trazia socialização, as pessoas estavam juntas na cooperativa, discutiam problemas que lhes pertenciam e assim crescia a harmonia, a paz, não estavam divididos. Isso hoje existe, mas sem qualquer semelhança com aquilo que era. Eu tiro ainda o chapéu à zona verde do Infulém, porque ela está viva. Foi preciso fazer há poucos anos uma grande obra ali na estação de tratamento de águas residuais e foi preciso
negociar e discutir de forma intensa com agricultores que tiveram que ceder a sua área para aquela obra ser feita, porque não era só renovação, mas incluía também alargamento, ampliação. Então há pessoas que, para pararem de produzir por causa de uma infraestrutura pública, levaram muitos meses a dizer sim. Alguns até preferiram, como compensação, receber machambas, tipo o reassentamento da machamba, e irem produzir em Marraquém. Portanto, ali no Infulene ainda se produz. Há muitos desafios, há mais contaminação de água do que existia antes. Apareceram ali umas indústrias ao longo da Avenida de Moçambique, depois do bairro 25 de Junho em diante. Então, eles têm muitos desafios, mas estão lá a produzir. O que me tira o sono, como município de Maputo, é Maotas. Porque Maotas tem uma história que quem já me ouviu a falar disto 4 ou 5 vezes deve estar já a ficar enjoado de me ouvir a dizer isto. É que esses nossos irmãos, que eram os cooperativistas agrícolas, no lado das Maotas, parece terem acordado de repente e descoberto que praticar agricultura leva muito mais tempo a fazer-nos ricos do que ceder a terra para a urbanização. E tiveram a sorte ou o azar da natureza estar do lado destas pessoas, porque em 2006 ou 2007 a Universidade Eduardo Mondlane foi convidada ou contratada para ir fazer uma análise da fertilidade dos solos nesta zona, e um relatório muito curto, muito simples, trouxe à luz que a relação com a salinidade, etc., não era muito favorável para a prática de agricultura intensiva. E, em consequência? Então, este papel foi uma espécie de cheque em branco para dizer: urbaniza. O plano de uso da terra naquele espaço dizia que a finalidade é agropecuária. Então, com um documento baseado em evidências técnicas e científicas, converte-se o uso da terra, passa a ser misto. Portanto, não se proíbe a agricultura, mas já se admite algo que originalmente não era admissível. Isto traz uma mudança total naquilo que é o futuro da nossa cidade. Mas isso fez bem, ou está a fazer bem a cidade de Maputo, aquilo que muitos chamam de excessiva urbanização. Quando o pensamento era que a cidade devia crescer para fora. Sim, é pouco provável que faça bem, mas temos que ter cuidado, mais uma vez, Boaventura. Essa é a tal parte em que entramos na esfera política ou científica. Nós vamos falar como se não fôssemos especialistas. Eu queria falar como povo, como pessoa. Se fez bem, é difícil aceitar que fez bem, porque na altura em que o uso era agrícola, chovia. Não chovia tanto como agora, porque quando nos falam das mudanças climáticas, mostram-nos evidências e dizem que o comportamento da natureza mudou, a quantidade de precipitação é diferente. Se é a mesma quantidade por ano, a maneira como ela está estruturada é diferente. Podemos ficar com 3 meses na época chuvosa, que é outubro, novembro, dezembro. Podemos ter esses 3 meses sem chuva, e toda a chuva que devia cair ou que cai regularmente nesta região em 3 meses, cair numa semana ou cair em 2 semanas. Isto muda completamente a forma como o espaço se comporta. O que eu queria fazer comparar é, no tempo em que havia muita agricultura naquela zona, não havia perturbações à vida humana em termos de inundações. Não havia os choros que todos os anos agora passou a ser recorrente. Oxalá este ano não tenhamos isto a repetir-se, de bairros ficarem inundados durante meses. Isto não acontecia antes. Portanto, se me pergunta como indivíduo, como cidadão, se foi bom converter a zona agrícola em zona urbana, a primeira coisa que me ocorre é: não foi bom. E isto não significa que não se vive onde há água. Nós hoje temos acesso ao mundo, os telemóveis e as televisões deixam-nos ver o mundo.
É possível sim viver na água. Existem agora duas novas correntes, abrindo um parênteses para puxar a minha asa técnica. Existem duas correntes urbanas agora, que é a cidade esponja, é uma delas. A Ásia está a fazer muito disso e alguns lugares na América Latina. Algumas cidades brasileiras já estão a exibir até soluções. Cidade esponja significa uma cidade que vive perante a água. Mas isso não seria sonhar acordado para o nosso contexto? Não. Se não conseguimos resolver o básico. Não, Boaventura. Se falarmos assim, a nossa conversa vai durar até o próximo 10 de novembro, o próximo aniversário da cidade. É que esta coisa de termos medo de sonhar acordados que nos faz adiar coisas. E aqui eu vou saltar do número 1 para o número 3. O meu número 3 era mobilidade. Por que que a mobilidade no território de Maputo está pior cada dia? Se de ano em ano, de 2 em 2 anos, abrimos uma nova estrada, ampliamos a N4, melhoramos a N1, fizemos a circular, por que continuamos no engarrafamento com todo este investimento que está a ser feito? Por uma razão muito simples, é que à medida, duas razões na verdade, e a segunda é a que quero ligar a esse seu sonhar acordado. A primeira razão é óbvia, é que a população cresce e a necessidade de usar a infraestrutura também cresce. Logo, tudo que nós investimos para aumentar 1 metro, 2 metros, é ultrapassado em 5 anos, em menos de uma década. Esta é a primeira razão. A segunda é mais grave, é o medo de sonhar acordado. Faz com que não avancemos, não abracemos de mãos firmes as soluções duradouras para 50, 100 anos. As soluções duradouras não são estradas, não é ampliar aqui, ampliar ali e abrir uma circular. Essa não dura, está provado. Não venham dizer que estou-me a contradizer, isto não é ciência, a gente vê. Quando a gente vai ao fim do dia para Laulan ou para o Xiango, etc., a gente para na estrada. Quem vai a Matola também para. Quem vai ao Zimpeto, pela N1, também para. Não quero falar agora do Hulen, quem vai pela Júlio Nyerere, sai. Tudo para. Então há um problema aqui que tem que ser resolvido. Porque continuamos a pensar que sonhar com 1 metro ou sonhar com o BRT há 20 anos, não agora. Sonhar com o BRT agora tem outras coisas que vamos falar lá mais adiante. Então, é preciso em algum momento sonhar acordado e pegar numa coisa que assusta, porque estas coisas grandes precisam de tempo para serem implementadas. Primeiro passam 3, 4, se não 5 anos até termos o dinheiro garantido. E nesses 5 anos o desafio vai se agravando. Depois passam 2 ou 3 anos a fazer o projeto, as discussões sociais, o tal licenciamento ambiental, etc. Depois outros 2 anos a capacitar as pessoas para fazer o procurement, assinar contratos, garantias, etc. Até lançar a primeira pedra e começar a fazer. Estas grandes mudanças, estas grandes obras precisam de tempo. Posso dar um exemplo suspeito, porque estaria a fazer aqui propaganda do nosso trabalho. A ponte Maputo-Catembe não começou em 2015. Em 2015 é quando se começou a ver gente no terreno. Começou 5 anos, 6 anos antes. No final de 2008, 2009, o Fundo de Estradas já estava a discutir com a governação e com os financiadores, nessa altura ainda a pensar em financiamento português. E a trazer a ponte ali através da brigada montada mais longa para o lado da Catembe, perto mais do Porto da Matola e não tanto aqui no Porto da Banha. Então estas mudanças todas levaram a idade de uma criança a ficar adulta até termos a ponte hoje. Se isso não tivesse sido feito em 2008 e 2009, estaríamos ainda a discutir como fazer a ponte. Portanto, é preciso sonhar agora que Maputo pode abraçar a solução da cidade esponja. Foi uma das opções que lhe dei, que está nas correntes urbanas outras. A segunda é mais arrojada, é muito rica e é muito bonita ao mesmo tempo, mas pode nos fazer pensar que estamos a sonhar acordados. E isto liga-me ao trabalho que estou neste momento a fazer na Ilha da Inhaca.
é que nós vamos começar agora a construir a plataforma flutuante onde as embarcações vão atracar, né? E é um desafio de engenharia interessante. Normalmente, e aquilo que estava previsto no projeto é que devíamos importar esta plataforma já feita. O empreiteiro discutiu com o dono da obra e com os engenheiros da parte da fiscalização e do projetista e disse: por que não produzir a Moçambique? E nós ficamos muito felizes. É uma escola. Nesta idade, aprender uma coisa nova de engenharia vai ser fantástico. E por que é que estou a falar desta plataforma? É que vi nas redes sociais, aí na internet, que os países que têm água permanente, lagos, lagoas muito boas, já estão a fazer casas unifamiliares em cima daquela plataforma. E é tranquilo, porque ela mexe-se como se mexe um barco, mas fazem-se os cálculos necessários para que a pessoa não tenha segurança, não tenha o repouso necessário. Para dizer que o problema não é a água da zona verde das Maotas, é a maneira como essa urbanização está a ser feita sem respeitar a água. Chegar, aterrar um caniçal, ou um canavial, ou um pântano, e dizer, vou fazer um aterro, depois vou fazer as fundações, e a minha casa está ali em cima, é provocar a água. É fechar o caminho da água, é fechar a infiltração, porque a infiltração da água faz o balanço e permite que, mesmo que haja muita água, a drenagem também consiga funcionar. Agora não, tudo que cai tem que ser conduzido para algum sítio, acaba ficando nos nossos quintais. Portanto, a resposta que me ocorre à pergunta se foi bom, claro que não foi bom. Agência Vamagaia, vamos recuar um pouco. O que é que levou ao desaparecimento das cooperativas agropecuárias na cidade de Maputo, que davam muito emprego, sobretudo às senhoras? Foi a facilidade com que se ganha dinheiro a partir da urbanização. Já tinha dito isto assim de forma subtil na minha introdução. Quando começou a haver dinheiro para comprar terrenos, apesar disto aparentemente ser ilegal, o custo dos terrenos começou a subir na vertical. Eu não sei quanto é que está hoje, nem sei quanto é que estava ontem, mas ouvindo a maneira como as pessoas falam e aquilo que se comenta, é mais caro o terreno do que a própria casa. Depois do terreno, é preciso fazer um novo exercício de poupanças e buscar dinheiro, empréstimos, etc., para investir na casa. Estamos a fazer 2 casas numa. A agricultura dá dinheiro, mas precisa de muito suor. Então, esta coisa da atração, da vida fácil, é que trouxe a opção de sairmos da agricultura e da agropecuária e fazermos dinheiro sentados. E hoje a cidade paga caro por essas opções do ponto de vista das mudanças climáticas. Estamos a ver cheias que nunca antes tínhamos visto. Exatamente. Paga a cidade. Os primeiros a pagar são os políticos, porque não trabalham, são incompetentes, não estão lá, não se interessam. E pronto, mas já tinha dito que não vamos trazer isto para a esfera política. Perde a nossa comunidade, a nossa qualidade de vida. Perdem as nossas crianças, que não têm onde brincar, que não têm saúde, que vivem com a malária e outras doenças de origem hídrica. Perdemos também porque a tal comida que podia sair aqui a 3 quilómetros tem que vir de 40 quilómetros, 50 quilómetros, tem que ser importada de outros sítios, etc. Então perdemos em todas as formas, sem fazer contas, como pessoas. Falar da cidade de Maputo, estamos a falar em termos práticos de 2 cidades. De dia é uma coisa e de noite é outra. De dia há milhares e milhares, se não mesmo muito acima disso, mas de noite fica uma espécie de uma cidade fantasma. Pois. Que soluções para esta realidade? Não sei se é uma realidade desejável ou não. Eu estou sorridente porque esse era o número 2 da minha lista. Estava aqui à procura, a pensar quando é que ele está. Afinal, está mesmo nesta mesma página. Depois da qualidade de vida, o que me ocorreu falar foi exatamente isto que o Boaventura está a levantar agora. Cidade de Maputo. Quando disse a falar de 2 cidades, pensei, não são 2, são 4. É Maputo, Matola, Boane, Maracuena.
mas não está a falar disso. Está a falar daquilo que eu caracterizei por polarização da dinâmica urbana. Nós temos nesta metrópole, mesmo incluindo Marraquém, Boane e Matola, nós temos nesta metrópole 2 polos urbanos. Um que é a cidade econômica, inventei este termo, porque é onde a gente vai trabalhar, procurar emprego, procurar mercado, pessoas para comprarem aquilo que nós podemos vender, quinquilharias, coisas de rua. Esta é a cidade econômica. E, infelizmente, o território da cidade econômica está ali, na Baixa. Começa mais ou menos Alto Maé, leva tudo que herdamos do tempo colonial, que tem estrada, que tem prédios, que tem energia, que tem árvores para as pessoas urinarem, etc, etc. Então, a cidade econômica da grande metrópole está num sítio ali, bairro Central, Alto Maé, chega a atingir a Polana. Houve uma tendência de virem aqui para Júlio Nyerere, estavam ali perto do antigo Shannon, e isso criou um mal-estar e conseguiu se gerir. Há uns que já estão no fim da Frederic Engels, estão lá a vender roupa usada, etc, etc. Então, a cidade econômica está viva quando estamos nas horas de expediente, quando estamos a receber as graças da luz do sol. E toda a gente vem para a cidade econômica, porque ela é única. Se houvesse outras cidades econômicas, não existem. Existem problemas tipo Grossista do Zimpeto, não é um centro econômico, é um sítio de problema. Chipamanine é um sítio de problema. Matantuén tem lá um grande mercado, é um sítio de problema. Ao longo da circular, aquelas rotundas que tinham potencial, sonhávamos há 7 anos transformá-las em pequenos centros comerciais, como vemos quando atravessamos para a África do Sul e encontramos como a Tiport, saímos da estrada, está ali um ShopRite e etc. Andamos mais um bocado, Malelane, encontramos a mesma coisa. E à medida que andamos, existem estes pequenos polos comerciais. Aqui não. Aqui os pequenos polos comerciais são do tipo esquelene, são um problema. Eles combatem a infraestrutura, roubam a mobilidade e a segurança. Então, cidade comercial, Boaventura, é correto, é um polo que está ali. Depois, quando anoitece, e isso depois tem a sua ligação com a tal mobilidade. Se viemos todos de manhã para a cidade econômica, no fim do dia, a segunda cidade, como lhe chamou Boaventura, é cidade dormitório. E aqui é onde está a minha maior paixão, porque o termo dormitório não significa ir para a cama. É dormitório porque é onde passamos a noite. Passamos o dia a tentar fazer renda na cidade econômica, depois levamos horas e horas a percorrer o caminho até chegar a casa nas poucas vias que existem. Depois, quando chegamos a casa, tomamos um banho, saímos, juntamos-nos aos amigos e temos uma vida noturna que nos permite repousar daquela azáfama toda e do frenesi que vivemos durante o dia. O ser humano precisa desta coisa, precisa de se desligar da necessidade de produzir e passar para a parte do lazer e da sua reconstituição mental, espiritual. É a regra dos 3 8, 8 horas para o trabalho, isso. 8 para descanso, isso. 8 para lazer. Exatamente. Então, no primeiro período noturno, quando chegamos a tal periferia, passamos para a cidade dormitório. Uma pergunta que seria interessante aqui para aqueles que vão nos ouvir e vão ter que tentar encontrar evidências para nos contradizer ou para nos apoiar, é qual é a proporção da população desta metrópole que alimenta e sobrecarrega a cidade econômica durante o dia e depois abandona essa cidade econômica e volta para a cidade dormitório. Seria muito interessante. Olhando para a forma como as estradas estão, e os carros também estão, e os chapas estão, os autocarros estão, parece ser mais gente do que a que fica à noite. Claramente. Não isso sei. Está claro. Não temos números, não precisamos de ir à ciência, mas pronto. Isso está claro. Obrigado. Por isso que eu dizia que de dia isto fica uma coisa, pois. Muitas pessoas, isso. E de noite fica uma cidade fantástica. Exatamente. Então,
O que significa que temos um desafio. Aqui vou outra vez patinar e entrar na esfera política, mas quem se incomodar vai ter que me perdoar. Acompanhei assim à distância, vendo títulos, o debate sobre o horário de funcionamento do comércio, de um tipo de comércio em particular. Quando tinha ficado com a esperança no princípio deste ano, pareceu-me que o governo queria liberalizar o horário de funcionamento do comércio. Eu sou suspeito, não sou uma pessoa muito viajada, fui para alguns sítios, mas não sou um viajante por excelência. Os poucos sítios onde eu fui, a maior parte das vezes em serviço mesmo, estávamos numa conferência ou estávamos em reuniões políticas com outros municípios, etc, etc, durante todo o dia. Depois, no fim do dia, quando era a hora de pensar, vamos voltar para o hotel, é quando começava a vida. É quando deixávamos os computadores e as pastas e íamos à vida noturna, apanhávamos o metro. E não é vida noturna no sentido só de entretenimento, fazer compras. Comprar, trazer recordações, trazer roupa, ver como é que é a vida, aprender de outras culturas. E estou a falar de ficar até depois da meia-noite. Parece que é assim, Portugal parece que é assim. As últimas viagens que fiz foi as mais recentes, vamos lá dizer. Quando fui a Londres, estava lá a informação e à noite, quando pegávamos o metro, íamos às avenidas mais importantes, descíamos numa estação, caminhávamos 1 quilômetro, entrávamos subterrâneo, apanhávamos. Então, a vida noturna, depois aprendi com isso, tentei fazer umas contas e disse, faz sentido. É como construir uma casa muito cara, luxuosa, e depois não usá-la, que é o que acontece connosco. Quando é que nós usamos a casa? Usamos à noite, quando vamos dormir, porque no dia seguinte saímos e ficamos todo o dia na cidade a trabalhar, depois voltamos e usamos o nosso investimento pouco tempo. Se essa casa estivesse permanentemente a ser utilizada, como acontece nessas cidades que não fecham, significa mais economia, mais dinheiro. Então estou a pensar, se o comércio fechar às 19, a infraestrutura, mesmo a infraestrutura rodoviária e a iluminação, porque não podemos deixar a cidade às escuras, não há de estar ninguém a usufruir da luz, mas a luz tem que estar lá, por razões óbvias, segurança, etc., emergências. Portanto, estamos a gastar um recurso sem estar a gerar receita. Os comerciantes não vendem nada, logo a economia não recebe as contribuições tributárias dessas atividades. Mas o pior não é isso, como dizia, a minha maior paixão é a cidade dormitório. Quando se começa a dizer que as lojas, lá os bottle stores, as barracas têm que fechar às 19, é uma medida boa na intenção, mas ela tem que ser cuidadosa, porque a cidade dormitório não é igual à cidade econômica. Já falamos sobre isso e já vimos. E aquelas pessoas que durante o dia estão na cidade econômica não vivem, trabalham. A hora deles viverem é quando viajam para a cidade dormitório. Chegam lá e nós estamos a fechar os lugares de vida e dizer, vão dormir. Tudo bem, vão dormir. Mas para viver é preciso produzir trabalho, é preciso produzir bens, é preciso gerar renda. Prejudicamos estas pessoas que precisam da vida noturna lá no cidade dormitório e prejudicamos aqueles que ficam lá à espera. Há um conjunto de pessoas que sabem a que horas devem começar a acender o carvão na estrada e a temperar o frango, etc. Porque sabem qual é a dinâmica urbana daquela zona. E não é só sexta, sábado e domingo, não é um problema de lazer ao fim de semana. É a maneira, é a dinâmica da vida neste grande território chamado área metropolitana. Quais são as grandes soluções que identifica para os grandes problemas da cidade de Maputo? Agora deu-me um grande desafio. Não esperava isso, Boaventura. Vamos refletir juntos, para eu não comprar aqui
problemas. A primeira questão é que é preciso ter consciência da dinâmica. É preciso lembrar que a gestão de uma cidade é uma escala amplificada da gestão familiar. Portanto, os princípios que nós usamos dentro de casa têm que ser, à sua maneira, multiplicados, divididos, elevados a expoentes para a diversidade e a diferença que é as pessoas de uma cidade, de um município, quando comparadas com uma família. É mais fácil nos entendermos na família por afinidade sanguínea ou por outras razões do que quando somos de diferentes culturas, origens, cores, crenças políticas, etc. O que é que eu quero dizer com isto? É que o processo de identificação das soluções não pode adivinhar aquilo que as pessoas querem. Aquilo que eu digo que me parece bem, pode parecer bem, mas no momento em que for vender a quem quero oferecer este bem ou esta vantagem, eu tenho que estar preparado para mudar de ideias. Vou lhe dar um exemplo aqui, mais uma vez, para evidenciar isto, que não estou a inventar nada. Quando foi preciso tirar os vendedores do mercado Huancacana, houve um processo ali que estava a correr popularmente e depois começou a ser trazido para a esfera técnico-legal, a dizer as posturas não permitem que um promotor de um projeto, seja lá de que tipo for, chega a um sítio e diga, vendedores, saiam daqui, levem o dinheiro para minimizar o mal que vos vou criar, vão começar esse negócio em outro sítio. Não. Façam um mercado no sítio mais próximo de onde eles estão, para eles continuarem a exercer essa atividade. Então, isso não veio de nós. Isso veio de quem, na altura, estava a gerir o território. E como eu vinha de uma experiência de reassentamento lá no Limpopo, em que vi coisas parecidas a tentarmos impor coisas legais, salvaguardas, coisas que estão escritas em manuais de assuntos sociais e ambientais, eu disse, não vamos lutar contra esta instrução, vamos geri-la. Infelizmente, vamos perder tempo, mas não temos outra escolha. E perdemos um ano até os que tinham o poder de decidir perceberem que aqueles vendedores querem uma coisa. Não vale a pena continuar a insistir com eles, a querer lhes dar o que o governo do dia acha que é bom para eles. Não faz sentido nenhum. Eles estão a dizer claramente, até escreveram em cartazes, que não é isso que eles querem. Levou 12 meses para a aventura, janeiro, fevereiro, março de 2017. Em dezembro, quando finalmente disseram, vamos lá ouvir o que é que eles querem, que nós já sabíamos, até já tínhamos os nomes todos deles, a sua identificação e as suas expectativas monetárias, o que é que eles queriam por aquele chão que enchiam de areia, punham uma capulana e vendiam coisinhas, o que é que eles querem por esta barraca, etc. Nós tínhamos isso tudo quantificado e sistematizado. Disseram, vamos lá perguntar o que é que eles querem. Fomos lá e numa semana eles saíram. Receberam o pouco que queriam, desde 6 mil meticais, 10 mil meticais, 30 mil meticais, talvez 300 mil meticais, quem tinha uma construção, e em 15 dias eles libertaram o espaço. Perdeu-se um ano inteiro. Por quê? Por não querermos ouvir claramente, mas ouvir, não é só ouvir no sentido de falar, ouvir e fazer, apropriarmos-nos daquilo que eles dizem e dizermos, vamos fazer isto acontecer. Apropriámos-nos tanto que até fomos lá fazer uma cerimônia tradicional, porque eles depois avisaram, disseram, este sítio aqui, este espaço, para nós estarmos aqui recebemos uma permissão local de alguém. Tem um régulo aqui, foram à procura do régulo. Eu não sabia, sou de uma geração mais recente. Isso aconteceu no âmbito da construção da ponte Maputo-Catembe. Por que esta experiência bem-sucedida não pode ser replicada em outros locais problemáticos como a Praça dos Combatentes, vulgo Esquilene, e outros locais onde se assiste a uma ocupação bastante desordenada, com as pessoas a correrem inclusivamente risco de vida? Há uma diferença entre o projeto da ponte e a solução de problemas. Como o projeto da ponte tinha dinheiro para pagar as pessoas. A primeira questão é esta, é que o projeto tinha dinheiro, mas
estes sítios onde nós queremos resolver estes problemas, não têm dinheiro, é preciso encontrar o dinheiro. E o dinheiro não é pagar compensações, não. Quando falamos de procurar dinheiro, estamos a usar o termo dinheiro como se estivéssemos a falar do escudo, da moeda, não. Dinheiro é ter algo. Então, por que existem estes problemas? Porque as pessoas não têm como fazer dinheiro, não têm outra alternativa. Se não lhes damos alternativa para terem uma renda segura, diária, eles vão continuar a fazer aquilo que lhes dá a renda segura, que é estar na estrada, encontrar pessoas iguais a elas, mas que evoluíram, que têm uma viatura e não têm tempo para ir a um sítio, estacionar o carro e depois caminhar para o mercado. O mercado deles é o carro. Eles compram, estando no carro. Isto vende mais do que a minha mãe, a minha irmã, que está dentro do mercado, na banca, à espera de compradores. Enquanto não resolvermos este obstáculo, esses sítios problemáticos que estão ao longo das estradas não se vão resolver. Mas é um obstáculo solúvel, É sim. tendo em conta esses pressupostos. Não existe problema sem solução. Eu não o aprofundei. Se me perguntar qual é a solução, eu vou inventar agora porque sou criativo. Há uma coisa que me ocorre, e já falei disso, tenho estado a ser convidado para algumas universidades para conversar com estudantes sobre urbanização, urbanismo, mobilidade. E uma das coisas que pronunciei nestas conversas é que há um conflito entre infraestrutura e o ser humano, que nós estamos a ignorar, estamos a pensar que as duas coisas podem coabitar. E o exemplo que dei na palestra mais recente, em setembro, agosto ou setembro, já não me lembro, foi a N1. Por que a N1 é uma estrada problemática? Sobretudo se olharmos para ela na perspectiva de Maputo a Xidengel, por exemplo. Por que ela é problemática? Porque a cada 10 quilômetros, em média, ela atravessa um centro urbano, que antes eram umas lojas de um lado para o outro, depois passou a ser lojas de casas, depois passaram a ser bairros e agora são autênticas vilas. É uma convivência que não deve acontecer entre a estrada de longo curso e a vida das pessoas. Daí os acidentes, daí a produtividade mais baixa. Se eu tiver que ir trabalhar em Xai-Xai e voltar no mesmo dia, metade do tempo vou gastar na viagem. São só 200 quilômetros. Engenheiro, por que deixamos isso acontecer? O engenheiro foi vereador. É difícil, é complicado. Aí vai me trazer outra vez para a parte política que eu quero fugir. As soluções não vêm das pessoas como indivíduos, nem do vereador, nem do presidente. As soluções vêm das nossas escolhas como coletivo. E eu respondi de forma meio filosófica quando disse: não há problema sem solução. A sua pergunta ajuda-me a desenvolver agora um pouco mais como devemos encontrar as respostas para este problema. Como é que se escolhem as lideranças? Porque são as lideranças que elas não vão apontar o caminho, vão fazer o que o Boaventura está a fazer, vão perguntar. As lideranças têm que perguntar, tal como nós perguntamos em Huacacana, o que é que vocês querem para nós fazermos a ponte, e fomos encontrando o que é que queriam. A primeira liderança é aquela que pergunta: qual é a solução? Encontrem uma solução. Não é aquela que diz: eu vou resolver este problema. Quando vem uma liderança que está convencida, vem com ideias preconcebidas, ceder é um sinal de fraqueza. Os políticos não podem dar um sinal de fraqueza. E aí não me deixou terminar aquela primeira parte do sonhar alto. O que é que eu queria dizer com o sonhar alto? É que quando em 2020 o presidente do município de Maputo era o Dr. Enéas Comis, ouvi pela primeira vez, em pleno trabalho lá no município, que o Banco Mundial vai financiar um projeto de mobilidade urbana na área metropolitana de Maputo, cuja componente principal é o chamado BRT. Imediatamente nessa altura, em 2020, eu pedi a palavra e disse: senhor presidente, não vai haver BRT em Maputo com este dinheiro do Banco Mundial. Em 2020,
Se calhar eu menti, mas estamos em 2025. Portanto, se eu menti, essa mentira é de 2026 para frente. Enquanto esteve ali o presidente Gomes, ele geriu o município, saiu sem ter o BRT. É o tal ter medo de sonhar. Nós precisamos de sonhar, mas temos que saber sonhar coletivamente. Então, com uma boa liderança que nos faça perguntas, que faça perguntas aos beneficiários e que consiga peneirar aquilo que se pode fazer, bem ou mal, podemos encontrar uma solução para os sítios onde não há boa vida. Por que é que estamos aí para os Quelene? Vamos aqui para 24 de julho. Vamos para o interposto. Porque os Quelene, as pessoas até podem dizer, mas faz sentido, aquilo é fora, não sei quantos. Há alguém que acha que há classes de pessoas. Lá vivem cidadãos de outra classe. Então vamos para aqui onde há cimento, onde há prédios, onde há riqueza, onde há carros de luxo, etc. Como resolver o problema daquele cruzamento entre a Avenida 24 de Julho e a Avenida Guerra Popular? Agora que estamos a falar, se alguém passar por lá, vai ficar assim, com uma cara triste, se não tapar o nariz. Como resolver? Deixar como está não é solução. E pensarmos, uma sociedade democrática e de harmonia significa integração, não pode haver exclusão. Existem limites. Dentro de casa somos da mesma família, não há exclusão, comemos do mesmo prato e não sei quanto, mas há regras. Os mais velhos fazem determinadas coisas, são tolerados até certo ponto, as mulheres têm o seu limite, os homens têm o seu lado, as crianças, tudo está organizado e é respeitado, nem é preciso ir a tribunais e chamar a polícia. É este espírito doméstico que tem que ir para aquele cruzamento e dizer, o que é que estas pessoas vieram aqui fazer? Vieram fazer renda. Engenheiro, o nosso fundo de tempo já nos complica bastante, praticamente está esgotando. Seria correto pensar em soluções externas da cidade de Maputo que passam por desencorajar o êxito rural, que é o grande problema da capital do país? Não creio que estaríamos a voltar atrás. Estou a pensar assim rapidamente, nunca me tinha feito essa pergunta, mas o mundo tem que evoluir para a chamada globalização. Não podemos restringir as pessoas de dizer eu agora quero isto, quero aquilo. Estaríamos a aceitar que não nos deixassem visitar certos países por A, B ou C. É preciso encontrar uma outra solução que acomode essas pessoas e acho que o primeiro passo que temos que dar é haver maior investimento que beneficia mais pessoas do que o modelo que temos agora. O modelo que temos agora tem sinais evidentes na zona nobre, na zona consolidada da cidade de Maputo. É que há muito investimento que está a acontecer. Cada mês, cada 2 meses, há uma casa antiga que é demolida e é substituída por um prédio muito caro, luxuoso, com serviços sofisticados, da mais recente tecnologia. Também surgem muitos prédios novos. E depois a gente vai para onde estão as pessoas e esse investimento não está a acontecer. É isto que está a fazer o desequilíbrio em que a cidade econômica, que já não precisa de investimento, está saturada, continua a receber dinheiro, a cidade de dormitório vive de pequenas barracas e pequenas coisas. Isto tem que ser mudado. Como é que se faz? Políticas de incentivo, aquilo que na língua inglesa chamam enabling environment. É preciso que haja políticas que incentivem isso. O termo incentivo é bom porque significa convidar, mas ao mesmo tempo pode ser impor. Se houvesse uma lei que dissesse investimento de X, ou, tal como foi feito com as bombas, lembra-se que houve uma altura em que as bombas de combustível não podiam ser construídas em alguns distritos municipais, porque já havia suficiente, etc. Houve um documento escrito que permite, não é o gosto da pessoa, não é o gosto do vereador que está hoje ou de outra pessoa, é algo que depois alimenta o quadro legal e permite que a gente comece a direcionar os que têm dinheiro. Os que têm dinheiro só querem gastar, não estão preocupados com quem está a governar a cidade, quem está preocupado pela população. Então, políticas incentivadoras são extremamente importantes para que conduzam a uma legislação que faça o equilíbrio
do que está errado neste Há momento. muita anarquia na nossa capital, na capital do país. Como lidar com isto positivamente? Muita anarquia na forma de ser das pessoas. Há alguns anos, antes de voltar a juntar-me ao município de Maputo, graças à insistência ou a certa teimosia do meu amigo Dr. Inés Comis, quando estávamos a discutir o plano de governação do segundo mandato dele, lembro-me de ter dito, camarada presidente, se há um desafio nesta cidade, é humano, já não é material, não é estrada, não é drenagem. Podemos continuar a gastar dinheiro na drenagem, na estrada, nos prédios. Se não investirmos nas pessoas, não vamos ter a cidade com que o senhor sonhou. É preciso, primeiro, gerar oportunidades de renda. E oportunidade de renda não é só o emprego, é ensinar as pessoas a fazer, dar-lhes oportunidades, direto ou indiretamente. Quem tem capacidade, a gente investe nele. Os bancos, esses que fazem maratonas e corridas e investem nessas maratonas, comecem a pensar em maratonas de negócios, em que vão aos bairros, vão ter com os jovens e começam a perguntar: o que é que tu sabes fazer? E pegam nesse dinheiro que gastamos, organizando água, dando água para as maratonas, camisetes ou plantando árvores, levem esse dinheiro, deem aos jovens para eles experimentarem negócio. Quando ele tem sucesso, ele é um núcleo multiplicador, porque quando o negócio dele cresce, ele vai chamar outras pessoas. Vimos isso com os sítios de car wash. Começou um, depois veio outro. Estão lá os jovens a trabalhar. Não está muito bom, gasta-se muita água, mas está lá a atividade, não roubam aqueles jovens. E as famílias deles estão a viver razoavelmente bem. Temos que dar renda às pessoas. Não podemos continuar a falar e dizer... E isto tem a ver depois com tudo, com o lixo, com a maneira como as pessoas tratam os resíduos, com o desprezo que eles têm quando vão à praia. Por que é que ficam tantas garrafas lá? Porque eles dizem: isto não é meu trabalho, ninguém me vai pagar. Não é um problema de não terem consciência do mal que estão a fazer. É uma espécie de rebeldia até. Porque eles não ganham, não recebem do esforço que eles estão a fazer. E para terminar, engenheiro? Então a primeira aposta tem que ser esta: pôr dinheiro na mão das pessoas. Investir no ser humano. Investir no ser humano de forma sustentável. Não é andar a distribuir dinheiro de ação social para ajudar. Isso é como aquela... Nós crescemos a aprender, não é? Que o chinês dizia: se tu me pedires pão, eu não te vou dar pão, vou te dar um pau de pesca e um anzol. Antes vale ensinar a pescar que dar um peixe. Exato. Vou te ensinar. Muito obrigado, engenheiro Silva Magaia, pela disponibilidade para nos ajudar a pensar na nossa cidade, a capital do país, por ocasião da celebração de mais um aniversário. Isso acontece a cada 10 de novembro. O engenheiro Silva Magaia, cidadão, nascido na capital do país e também trabalhou imenso para a capital do país, continua a trabalhar, foi vereador, pelo menos em 2 mandatos, foi o nosso convidado para esta reflexão sobre o passado, presente e futuro da cidade de Maputo, a capital do país. O chamado Moçambique é miniatura. Obrigado para si, estimado telespectador, pela preferência. Continue ligado a nós e fique bem.